Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião com muita alegria por essa oportunidade de estarmos aqui novamente, em contato com a espiritualidade superior, em contato com as boas energias que emanam do mundo espiritual, em contato com os benfeitores do alto, que emprestam aqui na nossa casa a sua contribuição. Então, nesse instante, possamos todos elevar os nossos pensamentos, buscando a comunhão com os bons espíritos, trabalhadores do alto, a fim de que juntos possamos formar neste ambiente um campo de trabalho capaz de atender-nos a todos nas nossas mais variadas necessidades. Abençoa, Jesus, a nossa trajetória de aprendizagem e de prática. Permita que as tuas bênçãos, que as tuas luzes penetrem a nossa alma e que possamos produzir frutos de conformidade com os seus investimentos. Que a sua bondade, Jesus, possa abraçar carinhosamente todos aqueles que sofrem neste momento angustiante por que passa a humanidade. Que possamos estar atentos quanto às oportunidades de servir, quanto às possibilidades de atuar em favor dos nossos semelhantes, neste momento de angústia e dor que a humanidade atravessa. Abençoa, Divino Mestre, todos nós que te buscamos através desta casa, que possamos receber-te com força, com esperança e com luz. Muito obrigado, Senhor, que a sua paz esteja entre nós, que assim seja. O tema proposto para a reunião dessa noite, que por sinal foi eu que programei, o tema ficou errado, vocês me desculpem. Existe no Evangelho de Jesus uma parábola intitulada A Figueira Estéril. E eu coloquei o tema da figueira estéril. Poderia ser, não teria problema nenhum, até porque o que diz respeito às duas, o que move de lição nos dois temas é parecido. Mas, na verdade, nós vamos estudar a figueira que secou, a figueira seca. É um outro tema, mas no fundo eles trazem informações bastante parecidas. Mas desculpe aí, porque eu é que narrei o tema de forma equivocada. Essa passagem está colocada no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 11, versículos 12 e 14, e depois versículos 20 e 23. Então a gente vai ler aqui para esclarecermos. A mensagem diz o seguinte: quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que qualquer que disser a esta montanha: tira-te daqui e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente em tudo o que houver dito, acontecerá. Ele o verá com efeito acontecer. Então nós vamos tecer algumas reflexões a respeito dessa passagem.
curioso que o próprio Pedro assinala que Jesus havia amaldiçoado a figueira. Então, o que não condiz, né, com a personalidade de Jesus, com todas as suas conquistas, mas ele não se importou com isso, né? Jesus não amaldiçoou o que quer que seja. Mas a mensagem é muito interessante, porque Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, ao sair de Betânia, e Betânia, que cidade era mesmo, gente? Qual que era a cidade de Betânia? Quem morava lá? Mais quem? Melhor dizendo, qual Maria? Qual Maria morava em Betânia? Irmã de Marta. Então morava lá também Marta. E mais quem? Lázaro, né? Bom, então Betânia era uma cidade, uma currutela, uma vila muito especial para Jesus, porque lá moravam uma família de gente muito, muito querida do seu coração, onde a gente tem certeza que ele se sentia muito em casa. Então, provavelmente Jesus não estava com fome, né? Isso se deu por época da Páscoa. Então eles estavam indo para Jerusalém. Isso foi poucos dias antes da crucificação de Jesus. Isso se daria numa segunda-feira. No domingo ele tinha entrado em Jerusalém de forma triunfal. Tinha sido estendido ramos pelo caminho, por isso ainda existe aí hoje o domingo de Ramos. Foi festejada a sua entrada. Então não é que ele estava com fome do estômago, mas querendo nos oferecer um ensinamento. Ao passar pela estrada, na estrada, ele identifica uma figueira e fala: eu estou com fome. E foi lá ver se nela encontrava alguma coisa. A mensagem, eu tive o privilégio, não achei, mas eu ainda tenho as anotações. Eu tive o privilégio de 1981, é possível que tenha muita gente aqui que nem tivesse nascido ainda, de fazer um curso sobre estudo de evangelho em Lavras, na COESMIG, Confraternização Espírita do Sul de Minas, com o professor Honório Abreu. Então nós, na época, essa foi uma das passagens estudadas. Então eu ainda me lembro, não achei as minhas anotações, mas elas estão lá. Não achei as minhas anotações, mas eu ainda me lembro de algumas das interpretações muito importantes. Ontem eu pesquisei Haroldo Dutra, pesquisei outros trabalhadores, para a gente ver o enfoque. Mas o que diz a mensagem no seu contexto? Né? Que quando a figueira estava lá vetusta, bonita, folhada, então Jesus vai até ela na expectativa de encontrar alguma coisa. Os estudiosos do Evangelho, aqueles que levam a questão a mais fundo, dizem que o figo aparece na figueira antes das folhas. Então, é de se supor que quando uma figueira tenha folhas, que ela também tenha frutos. O fruto viria primeiro. E segundo os historiadores, os estudiosos, nós estávamos no mês de abril. E a figueira só frutificaria efetivamente no final do mês de maio, início de junho. Portanto, era uma figueira temporona, uma figueira que se adiantou dentro do processo normal. E isso tudo é importante para a gente entender por que Jesus se dirigiu a ela. Ora, se ela tem folhas, ela pode ter alguma coisa a oferecer, embora ainda não fosse o tempo de figos. Dá para entender? Porque senão fica muito estranho Jesus procurar figo na figueira, sabendo que não é tempo de figo. Mas é muito interessante, porque a análise diz que ele foi procurar ver se encontrava alguma coisa. E nós vamos tecer esse comentário.
É indubitável que naquele momento, Jesus colocava sobre os nossos ombros a questão de sermos nós a figueira. Mais especificamente, naquele tempo, ele colocava essa obrigação, esse dever de produzir frutos sobre os ombros dos judeus, dos hebreus. Conta-nos Haroldo Dutra, nos seus estudos, que Jesus havia se preparado durante 1000 anos para renascer entre os judeus. E nesses 1000 anos, ele fez profundos investimentos através de profetas e mais profetas. 16 ao todo, brindaram o povo hebreu com uma série de informações muito oportunas àquele tempo. Então, quando Jesus viria em pessoa 1000 anos depois, de certa forma, ele estava querendo agora aferir, avaliar o valor daquilo que ele tinha feito, dos seus investimentos. Eu tenho 1000 anos que eu estou plantando nesse povo, então eu quero saber o que eles podem oferecer agora em troca. Isso para os judeus. Para nós espíritas, será que Jesus também poderia nos indagar o que nós estamos produzindo a despeito de um grande investimento que a espiritualidade tem feito em nós, desde Allan Kardec? Será que 1858, 163 anos? Quantos aí? Me ajuda aí na matemática. 2021 para 1858, quanto que dá? Dá um tanto aí, 163 anos, 161 anos, alguma coisa por aí. Será que nós poderíamos nos sentirmos enquadrados na condição da figueira? Aquela que Jesus bate a porta na tentativa de encontrar alguma coisa? O que vocês acham? Porque se a gente analisar que a mensagem diz respeito só aos judeus, nós estamos descomprometidos, nós não temos compromisso não. Mas se a gente entender que a mensagem é para nós também, nós vamos entender que ela é bastante atual, porque a doutrina espírita vem fazendo em nós pesados investimentos. E de que forma nós podemos estar respondendo a esses investimentos? Vamos lá. Quando Jesus diz que procura a figueira porque estava com fome, quando alguém nos procura de alguma maneira, apresentando fome nas suas mais variadas feições, nos seus mais variados aspectos, quando alguém precisa de uma cesta, precisa de uma hora de conversa, precisa de um conselho, precisa de um tempo, será que é alguém que Jesus, personificando Jesus, que está batendo a nossa porta com fome? Porque quando Jesus fala que ele procurou a figueira porque tinha fome, nós não vamos esperar que Jesus venha em pessoa bater a nossa porta. Mas seguramente ele nos estará enviando alguém com fome, para ver se em nós encontra alguma coisa. Tem sentido? Tem sentido, gente? O estudo do Evangelho, ele é para ser raciocinado. E eu gostaria que nós raciocinássemos. Vocês não dormirem e falar, mas que reunião mais chata. Eu queria que nós raciocinássemos. Então, quando alguém bate a nossa porta, quando alguém nos procura de alguma maneira, qualquer maneira, fisicamente, no celular, numa mensagem, de qualquer maneira, nós podemos entender que é Jesus com fome batendo a nossa porta? Não tenhamos dúvida disso, porque tem uma passagem no Evangelho onde Jesus diz como, Geraldo? Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava no cárcere e fosse me ver,
Ele fala, aí eles retrucam, Senhor, quando foi que nós te atendemos em todos esses requisitos? E como é que Jesus responde? Toda vez que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, não tenhamos dúvida que no nosso dia a dia, nós seremos procurados por criaturas que têm fome. E qual deverá ou qual será a melhor opção? Se a gente possa apresentar somente folhas ou que a gente apresente algum fruto. Folhas, o que representam folhas? Quando a figueira apresentava-se vestida de folhas, significava o quê? Que ela estava viva, né, Geraldo? Bem viva. Que ela estava em condições de produzir. Que ela estava em condições de devolver alguma coisa para a natureza, para as leis cósmicas do universo. Então, quando alguém bate a nossa porta com fome e nós estamos vestidos de folhas, e o que são essas folhas? O que são folhas? Folhas são recurso financeiro, folhas são conhecimento, folhas são tempo, folhas são disponibilidade. Tudo isso alguém pode nos procurar enxergando que nós temos esses recursos, os recursos do auxílio. Nesse momento de pandemia, nós estamos observando que cada pessoa reagiu e está reagindo de uma maneira diferente em relação à pandemia. Uns desligados demais, não estão nem aí para nada. Outros preocupados demais, estão quase morrendo antes mesmo de ter contato com o vírus. E outros levando aí do jeito que pode. Então, nós vivemos um momento angustiante de pessoas muito preocupadas, de índices de suicídios aumentados, justamente por causa do momento angustiante. Então, é um momento em que a humanidade está faminta. Estará faminta no sentido físico, é a nossa casa que atendia a um número X de famílias, através da campanha do quilo. Hoje, mesmo que a campanha não está sendo feita fisicamente, mas as pessoas estão doando de forma generosa, muito generosa, e a campanha hoje está atendendo o dobro de pessoas que atendia num período normal, graças à generosidade das pessoas, mas porque também as necessidades vêm aumentando assustadoramente. Então, quando alguém buscando a um de nós, a qualquer criatura, qualquer criatura que se apresente como a figueira, vestida de folhas, ele espera encontrar alguma coisa. A mensagem diz que não encontrou nada, porque não era tempo de figos. E eu me lembro bem, apesar de uns aninhos que já se passaram, né, quantos anos? De 81, são 40 anos. Eu me lembro bem da fala do Honório Abreu, não sei se alguém aqui conheceu o Honório. Honório foi um baluarte do estudo do Evangelho. Ele é um patrimônio, já está no mundo espiritual, mas fez um trabalho de estudar o Evangelho assim, versículo a versículo. Então ele dizia o seguinte, que o cristão, ele precisa produzir frutos, não só no tempo, mas também fora do tempo. Quando Jesus procura a figueira, e ela estava vestida, bonita, robusta, mas não oferecia nada, então ele quer dizer que nós deveríamos produzir frutos no tempo e também fora do tempo. O que é produzir frutos no tempo, gente? Quem pode me ajudar? Uma olhada na cola aqui para não ficar nada para trás.
O que é produzir fruto no tempo? Nós estamos aqui na casa espírita. Chega uma pessoa ali fora pedindo alguma coisa e nós estamos ligados à espiritualidade. Tiramos um tempo para isso. O nosso coração está predisposto a ajudar. E aí nós ajudamos. Isso é produzir fruto no tempo. E o que é produzir fora do tempo? Onde que Jesus estava com os discípulos? Ele saía de Betânia com destino a Jerusalém. Ele estava na estrada. Ele estava no caminho. E foi naquela condição que ele quis avaliar, aferir o valor da figueira. Vocês estão vendo que isso é de um uso prático, impressionante para o nosso uso diário, para a nossa vida diária, que nós precisamos estar atentos se nós vamos produzir o fruto na oportunidade que se nos apresenta, se nós vamos produzir fora do tempo ou só no tempo. Se a gente tira um tempo para mexer com esse negócio de religião, ali a gente é generoso, nosso coração é bom. Mas nós precisamos de produzir fruto em todas as condições. E o que é produzir frutos? Aqui no livro A Gênese, no livro Fonte Viva, Emmanuel diz: na obra do Cristo é imperioso fazer. Jesus sempre exaltou a força da bondade humana. Então, o que sempre fez a diferença para o Cristo é a manifestação do amor, da bondade, da generosidade. E muito importante que a gente escute isso aqui, ó. Ninguém duvide quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. Não duvidemos que Deus tem expectativas a nosso respeito, para que um dia nos integremos no seu divino amor e o glorifiquemos através das nossas atitudes. Então Deus tem expectativa a nosso respeito. Quando Ele nos oportunizou a presente encarnação e nos ofereceu os clarões da doutrina espírita, significa que Ele tem expectativas a nosso respeito. Lendo um trechinho aqui do livro Fonte Viva, só para esclarecer com a fala de Emmanuel, um capítulo intitulado somente assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E ele encerra esse capítulo, que merece ser lido todo, mas nós não temos tempo, dizendo assim: que a nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, no trabalho pessoal, digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redimido. Então, para sermos discípulos do Cristo, temos que fazer. A figueira que secou é o símbolo dos que apresentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Essa é a fala de Emmanuel. Então a figueira representa as nossas potencialidades em fazer, a nossa potencialidade, a nossa aparência, mas infelizmente sem produzir. São palavras de Emmanuel. Jesus procura alguma coisa porque sabia não ser tempo de figos. Este fato acontece na estrada, na hora da prática e não na hora do templo. Então é importante que a gente esteja atento quanto às circunstâncias. Ontem ainda nos lembrávamos, Haroldo Dutra, de uma cena do filme Nosso Lar, mas que está grafada no livro Nosso Lar, que quando André Luiz, aquele
médico que viveu aqui na Terra, e depois, ao passar para o mundo espiritual, tinha grande dificuldade, encontra grande dificuldade nos primeiros anos após o seu desenlace físico, sofre horrivelmente, até passando pelo Vale dos Suicidas por uma temporada. E quando ele chega do lado de lá, quando ele toma consciência e inicia-se o seu processo de recuperação, alguém foi e ele pergunta quem é que havia se lembrado dele, quem havia orado por ele nesse período todo de sofrimento que ele viveu. Vocês se lembram de quem é que havia se lembrado dele? Não era a esposa, não eram os filhos, não eram pais, irmãos, mas uma senhora que ele atendia no seu consultório gratuitamente, com muito má vontade. Ele tinha horror de atender essa mulher, mas ele atendia na condição de médico. E ela foi a única pessoa que se lembrou dele. É a única pessoa que orava por ele. Então aquilo para ele foi uma lição terrível, porque ele nunca teve a boa vontade de atendê-la. Ele produzia frutos, mas não conhecia o galardão de produzir com alegria. No entanto, era onde ele estava tendo o seu retorno. É muito, muito interessante essa lição. Emmanuel, chamando a nossa atenção, nos diz com relação a produzir frutos no templo. É por louvar Jesus nos templos e menoscabá-lo nas ruas que temos fracassado. É por louvar Jesus nos templos e menoscabá-lo, diminuir a sua importância, desdenhar, depreciar Jesus na vida prática, é que a nossa vida não tem sido de sucesso no âmbito das conquistas espirituais. Nós espíritas, será que também nos enquadramos na condição dos hebreus, daqueles que receberam informação, daqueles que receberam instruções? Quando Jesus nos envia alguém que tem fome, confia em nossa capacidade de atendê-lo. Gente, à medida que vai ficando velho, vai ficando repetitivo, mas hoje eu preciso repetir. Conta-nos, Divaldo Franco. Vocês já ouviram eu falar muitas vezes, mas alguém talvez não tenha ouvido, vai ouvir de novo. Que no seu trabalho, e olha que ele estava no tempo, não era fora do tempo, havia chegado de viagem, uma viagem longa e cansativa, e foi para a casa espírita, para o centro espírita Redenção, atender. E a noite já ia alta, quando lá pela 1h da manhã, mais ou menos, aparece à sua frente uma senhora. Ele pede um dinheiro para atender uma necessidade qualquer. E ele, já exausto, de cansaço, diz a ela: dinheiro não, pelo amor de Deus, dinheiro eu não tenho. Me peça outra coisa, dinheiro eu não tenho. A senhora fala: mas eu preciso do dinheiro para fazer isso ou aquilo, sei lá o quê. E quando ele estava naquela intolerância, naquela insatisfação, cansado, eis que Joana de Ângeles lhe aparece. Será que aparece para nós também? Aparece, mas não aparece com tanta nitidez assim. E Joana fala para ele assim: resolve o problema da nossa irmã. Ele falou: você sabe que eu não tenho dinheiro? Ela falou para ele: mas você sabe onde tem. Resolve o problema da nossa irmã. E ele tinha o tesoureiro da mansão do caminho, que era o Nilson, que é quem mexia com o dinheiro. E o Nilson realmente tinha, mas ele não estava, naquele momento, ele não estava bem sintonizado, e ele, então, chama o Nilson, porque a dona Joana de Ângeles mandou, que é o seu protetor espiritual, e manda resolver o problema da mulher. Bom, vai embora, vai dormir. No outro dia, dona Joana, ao despertar, dona Joana aparece a ele e fala: Divaldo, sabe por que eu mandei que você resolvesse o problema da nossa irmã? Por que você mandou? Eu não entendi. Falou: porque a prece dela foi tão sincera e tão sentida que chegou em Jesus. A oração dela chegou em Jesus. E Jesus perguntou aos seus colaboradores:
naquela cidade de Feira de Santana, com quem nós podemos contar lá? Onde que eu posso mandar a nossa irmã lá, que o problema dela vai ser resolvido? Não, você pode mandar lá no Divaldo, na Mansão do Caminho, que vai ser resolvido. E chega aqui e você fala que não resolve? Você já pensou? Jesus confiou que você seria capaz, a pessoa confiável para resolver o problema dela, e você simplesmente fala que não tinha condição de resolver, mesmo tendo. Será que isso acontece conosco também, gente? Será que algum dia Jesus já pôs alguém no nosso caminho, na expectativa de que nós pudéssemos produzir algum fruto, e nós deixamos a bola passar? Deixamos a bola ir para a linha de fundo? Chutamos para fora, em vez de marcar o gol? Seguramente, muitas vezes, né? Seguramente, inúmeras vezes, né? Mas a mensagem de hoje é para nos chamar a atenção, para a gente ficar mais atento, né? Para a gente marcar o gol. Quando a oportunidade surgir, a gente não chutar para fora, né? Porque, na verdade, é o que a mensagem está nos convidando. É o que Jesus está nos convidando a fazer. É fazer o gol, né, quando se nos surge a oportunidade. E Jesus deixa claro, como disse Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele disse que o coração e o cérebro são as duas asas que hão de elevar o ser ao paraíso. Mas que, em toda parte, aquele que ama segue à frente daquele que apenas sabe. Então nós precisamos amar e saber. Mas se a gente puder amar mais do que saber, na nossa condição atual é melhor. Nós vamos evitar erros maiores, nós vamos evitar derrapagens desnecessárias. Então Emmanuel nos afirma que o sentimento define nossa estatura espiritual. É o sentimento que dirige o nosso pensamento e as nossas ações. Atitudes e palavras que adoecem ou que curam, que destroem ou que edificam. A árvore é conhecida pelo fruto, e Jesus já deixava isso claro. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore boa não produz fruto mau. Uma árvore má não produz fruto bom. Então, concluindo, ele diz: quem produz fruto recebe investimento do alto para produzir mais. Então, diz-nos Haroldo nas suas reflexões que Jesus não soma, Jesus multiplica. E sempre que ele entende que o indivíduo, que a árvore está produzindo, mais investimentos ela receberá para produzir mais. Não foi assim retratado na parábola dos talentos? Conta-nos a parábola dos talentos que o reino do céu se assemelha a um senhor que, viajando para um lugar distante, chamou os seus servos e lhe ofereceu a um deles 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a um terceiro 1 talento, e que viajou. Tempos depois, retornando, os convoca a um ajuste, a um acerto de contas, e convida então aquele que recebera 5 talentos, e determina então que ele preste contas do investimento. E ele diz: olha, Senhor, trabalhei com seus 5 talentos e ganhei outros 5. E ele fala: servo bom e generoso, passa à minha direita. Chamou o segundo, que havia recebido 2 talentos, e diz: e você? Presta conta do seu empenho, do seu trabalho. Ele fala: Senhor, da mesma forma que o anterior, eu também trabalhei com os seus talentos e granjeei mais 2 talentos. Então aqui estão os seus 2 e mais os 2 que eu ganhei. Servo bom e operoso, passa à minha direita. Chamando o terceiro, disse: e tu, que recebeste 1 talento? Presta conta do seu trabalho.
E ele diz apenas assim: Senhor, sei que és severo e enérgico, portanto, amedrontado, que não pudesse conquistar algo com o seu talento, eu o enterrei, e hoje aqui estou para restituí-lo. E ele diz: servo mau e preguiçoso, sofrerás as agruras por ter sido operoso, não ter sido operoso e ocioso. E chamando aquele que havia ganho, que estava na posse de 10 talentos, deu a ele o 11º. E terminou a sua mensagem dizendo: dar-se-á aquele que tem, e aquele que não tem, até o pouco que tem se lhe tirará. Não parece que são palavras de Jesus não, né? Mas são, né? Então o que está dizendo aqui? É que quando a árvore frutifica no bem, ela recebe mais oportunidades de mais frutificar. A espiritualidade investe no indivíduo a fim de que ele mais produza, a fim de que ele mais realize, a fim de que o seu fruto seja cada vez mais generoso. E diz que a maior chaga da humanidade ainda está representada pelo egoísmo. Somos avaliados pelos frutos e não pela nossa aparência no bem, não pelas folhas que ostentamos. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que não ficou claro? Ou que alguém discorde? Quem pode nos ajudar? Realmente, mas a história do filho pródigo é a nossa história, né, Geraldo? É ainda antes de estarmos produzindo frutos. Quero acreditar que nós já estamos um pouco à frente. Nós já passamos. Quero acreditar que nós já tenhamos passado aquela fase de descer, depois subir novamente. Quero acreditar que hoje nós já podemos ser vistos como figueiras, que têm algum fruto a contribuir. Não estou desmerecendo o filho pródigo, não. Acho que isso é uma trajetória do Espírito que é possível que essa nós já tenhamos passado por ela. O que vocês acham? Alguma pergunta, gente? Alguma contribuição que não possa melhorar nossa reflexão? Bom, como nós temos um minutinho ainda, eu quero chamar a atenção para uma página que está no prefácio de um dos livros de Vinícius. Eu não me lembro se é em torno não é em torno do mestre, se é na seara do mestre, num deles, intitulado Obreiros do Senhor. Porque quando a gente fala em produzir frutos, Jesus nos procurou e nos envia alguém que nos procura na intenção de encontrar alguma coisa. Que coisas são essas? Então, Vinícius, no seu prefácio, nos traz algumas reflexões e nos chama de obreiros do Senhor. Então ele diz assim, eu vou falar meio rápido, porque isso aqui é tema de uma reunião, mas eu acho que encaixa muito bem no que nós queremos evidenciar. Que a regeneração social não é obra para nós. Nós não vamos regenerar a sociedade. Nós não temos cabedal para isso. Nós não temos capacidade para isso. Por misericórdia, nos foi dada tarefas de pequena monta. Então, como eu li lá atrás, que Jesus tem expectativa positiva a respeito de nós, mas não espera de nós grande coisa não. Ele foi ver na figueira se encontrava alguma coisa. Ele não queria colher lá 1 tonelada de figos, não. Ele sabia que não era tempo de figos, mas foi ver se encontrava alguma coisa. Então, por misericórdia, nos foi oferecida tarefas de pequena monta. A tarefa é do Senhor.
podemos ser substituídos sem prejuízo da tarefa e em grande desproveito para nós. Hoje, graças a Deus, não é assim mais não. Mas espírito era o povo mais briguento que vocês podiam imaginar. Não sei se agora veio uma turma mais nova, de espíritos melhorados, mas nessa casa já foi uma brigaiada que vocês não imaginam, dos tempos antigos, e eu sou dos antigos. Né? Não, você não imagina. Brigava, mas não largava o osso não, entendeu? Mas era uma confusão. Então o que está escrito aqui? A tarefa não é nossa, a tarefa é do Senhor. E se a gente cair fora, a tarefa vai continuar, às vezes melhor do que sem nós. Mas o grande prejudicado é quem caiu fora. Quem saiu fora prejudicou-se. O meu lugar aqui nessa casa, só eu que posso ocupar. O do Geraldo, só ele que pode ocupar. A minha tarefa, alguma coisinha que eu eventualmente realizo, 10 ou 20 poderão fazer. Mas o meu vai ficar vago. Eu pulei fora do arco. Eu pulei fora do trem. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, a casa espírita precisa de mim? Não, eu que preciso dela. E isso tem que estar na nossa consciência. Eu preciso da oportunidade de aprender e de trabalhar. Porque a tarefa vai continuar, sem dúvida. É o que Vinícius nos convida. Consideremos-nos obreiros de baixa classe. Viu, gente? Não estou afetando a autoestima de ninguém, não. Nós só estamos analisando o que é que nós temos para oferecer. Não nos julguemos indispensáveis, nem mesmo necessários. Não computemos o tempo de serviço a nosso favor. O aqui tem 50 anos. Jesus tem uma passagem no Evangelho que diz: há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Dizendo que nas nossas obras, as obras de Deus são medidas pela qualidade e não pela quantidade. A essência dos nossos feitos é que conta. Guardemos posição naquilo que realmente podemos fazer. Há obreiros humildes que passam despercebidos aos olhos dos homens e hoje desfrutam no além posição de destaque. Onde que está marcada essa fala? Onde que está na passagem do Evangelho de Jesus alguém que passou no mundo e do outro lado passou no mundo mendigando e rastejando e no outro lado desperta numa condição exuberante? A passagem do rico e do Lázaro, né? Mas aqui está falando de obreiros, criaturas que muitas vezes passam no anonimato. Ontem, diversos estudiosos estudando essa mensagem, falava do compromisso nosso, dos que vêm aqui na frente falar. Então ele fala assim, que ao chegar no mundo espiritual, não chegou tão bem assim nada, e foi atendido por um cidadão que sentava na primeira fila e não perdia uma das suas palestras. E hoje é quem veio dar a mão para ele e falou: mas como é que você está aí nessa condição boa? Eu que falava para você, falava assim, mas você falava e eu fazia. Eu levantava dali e ia pôr em prática, né? Então essa é a diferença, né? Pessoas que às vezes vão passar despercebidas, mas trabalhando na qualidade. Continuando. Muito recebe o que nada espera. Ninguém pense de si mesmo mais do que convém. São palavras de Paulo. Não somos dirigentes. Virá de cima a ordem de comando. Resignemo-nos a obedecer. Então isso aqui, gente, o dia que eu li essa mensagem, eu achei que ela é extremamente oportuna para todos nós. Só para nos dar o tom real do que nos cabe fazer. Então Deus tem expectativas a nosso respeito. Não nos brindou com uma encarnação coroada pelas luzes do Espiritismo, sem ter a expectativa de que nós fôssemos trabalhar nessa seara,
e produzir alguma coisa. Produzir alguma coisa. Produzir algum tipo de fruto. Então, fica a nossa reflexão. Eu estou falando para vocês, mas principalmente para mim. Fica a reflexão. Que a gente apresente algum fruto. Que a gente apresente alguma coisa quando alguém nos procurar com fome. Alguma dúvida, gente? Algum complemento? Algum aviso? Agradecemos a vocês a paciência e a Jesus a oportunidade que nos concede. Vamos então fazer a nossa prece final e após a prece é antes do passe. E após a prece, então, será ministrado o passe. Aqueles que tiverem o desejo de receber o passe, permaneçam assentados. Os demais poderão se retirar à vontade. Vamos pedir ao nosso companheiro Geraldo que faça a prece para nós de encerramento. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para agradecer a bondade de Deus e dos amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham no nosso dia a dia, que nos intuem, que nos abraça com muito carinho na caminhada. Venhamos te pedir, Senhor, a paz, a alegria, e te rogar também, Senhor, pelas famílias que estão vendo os seus familiares desencarnando nesse momento de pandemia. Peço-te, Senhor, o consolo, a fé e a esperança para todos nós e para esses irmãos também. Muito te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos que colaboram para que a nossa casa continue de portas abertas. No sentimento de amor e de gratidão possa sempre nos envolver. Obrigado, Jesus. Obrigado ao nosso querido Bezerra de Menezes, nosso amigo, nosso companheiro, que esteja sempre conosco, nos abraça e nos intui sempre na caminhada do bem, e que assim seja.